Acho que já posso falar, né? Boa noite, pessoal, tudo bom? Só vou dar alguns avisos aqui antes sobre o link da inscrição. Vai ser divulgado ali no chat do YouTube, em torno das 8 horas, mais ou menos. Outra coisa também, qualquer dúvida sobre algum problema técnico, não está escutando uma coisa, eu ativei as mensagens lá no grupo de WhatsApp, então, sobre o problema técnico para mandar lá, e se tiver alguma dúvida sobre a palestra, para mandar aqui no chat do YouTube mesmo. Então, passo a palavra para a Júlia. Vamos começar a nossa palestra. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre os softwares que estão em ascensão na nossa área, que é engenharia civil. Então, nós três vamos ser os palestrantes, tá? Eu sou a Juliana, sou engenheira civil formada desde 2018 pela URGS. Atualmente eu trabalho na OSP Arquitetura e Engenharia com projetos hidrossanitários de gás e de PPCI, já trabalhei um certo tempo com PPCI também. Meu nome é Julia Zarte, eu atualmente sou estudante na Unicinos. Eu trabalhei 4 anos no canteiro de obra e atualmente estou na OSPA junto com a Ju, e a gente faz projetos complementares. Meu nome é Germano Gelain, eu também sou engenheiro civil formado, entrei e saí da faculdade junto com a Júlia, a gente entrou junto no meu semestre, né, formado em 2018/1. Desde sempre atuei com a parte de estruturas de engenharia, é o que eu me foquei desde o início da faculdade. Trabalhei em uma empresa que focava em estruturas de pontes, passarelas, que a gente chama de obras de arte, e hoje eu tenho a minha própria empresa, em sociedade com o Matheus Sabadin, que eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo a palestra possam conhecer, né? Nós dois viemos da UFRGS, então talvez a gente tenha se esbarrado aí ao longo do curso. A gente tem a ITER Engenharia hoje, que é focada em tudo que tem a ver com estruturas na engenharia civil. Bom, a gente vai mostrar os programas para vocês, a gente separou eles por finalidades, então a gente vai começar com dimensionamento, depois modelagem, gerenciamento e automatização, e lá no final, daí a gente bate um papo, assim, é para ser uma palestra bem descontraída, gente, então, por favor, não sintam-se envergonhados, mandem perguntas, a gente está aqui para conversar mesmo com vocês. Eu vou começar falando um pouco do dimensionamento, porque quando a gente está falando de um projeto, normalmente a gente tem algumas etapas para serem cumpridas, né? A gente não consegue fazer hoje tudo no mesmo software. A gente tem que ter uma etapa onde tu faz o dimensionamento da estrutura, ou das tubulações, ou das fiações, enfim, dependendo do projeto que tu vai tratar, né? E aí depois tu passa para um software de modelagem gráfica, que é o que a gente vai falar depois. Tá? Eu vou falar do software de estrutura. Como falar sobre isso? Existem diversos softwares no mercado. Tá? A gente vai falar de softwares em ascensão, ou recomendações para que vocês possam estudar e treinar e praticar para entrar no mercado de trabalho. Só que não existe um software só para se estudar. E, ao mesmo tempo, não dá para estudar todos. Né? Porque cada empresa utiliza um software de preferência, talvez tu já está mais acostumada. Às vezes, contratam pacotes envolvendo softwares de outras áreas. Então, assim, não existe um software só que vocês possam estudar. O que eu posso recomendar, que eu acho que é chave para que se saia bem, para que possa ter um bom ingresso no mercado de trabalho, é dominar a teoria. Sempre domine a teoria daquilo que você vai fazer, daquele projeto que você vai fazer. Se você vai fazer um projeto de estruturas, domina a teoria, entende, faz as cadeiras, estuda, faz os trabalhos, presta atenção nos professores na faculdade, porque tu precisa saber o que esperar do teu software, né? Porque às vezes tu vai lá construir um modelinho de uma casa, de um prédio, vai extrair a estrutura e vai sair um resultado e pode ter um erro grotesco ali que tu não vai notar, porque tu não entende aquilo e não sabe o que esperar dele. Tá? Uma outra vantagem é que tu entendendo a teoria, tu pode migrar de um software para o outro com muita facilidade, porque alguns softwares são muito parecidos entre si. Então, tu aprendendo dominando a teoria, entendendo o que esperar dele, entendendo como fazer, tu pode migrar para um segundo com muita tranquilidade, associando, essa função faz isso, naquele software, nesse software é essa outra função. E assim por diante, tu vai saber o que tem que ser feito. Tá?
Olha, vamos falar do primeiro software. O primeiro software é o TQS para estruturas. Não tem como ele não ser o primeiro, porque ele é o software mais utilizado hoje no Brasil para estruturas. Ele é um software bem tradicional, ele existe há muitos anos e ele vem se atualizando constantemente. Tá? É uma empresa brasileira, então o software está todo pensado para o mercado brasileiro, ele faz verificações com as normas brasileiras, ele emite desenhos técnicos de armadura, já pensando naquilo que se espera de um projeto aqui no Brasil. A gente vai descobrir que em outros lugares, em outros países, a representação gráfica principalmente de projeto estrutural é bastante diferente, e isso é um problema que a gente vai ter lá depois quando a gente estiver falando de representação gráfica. Tá? E ele é um software super estabelecido no mercado, ele vai oferecer diferentes pacotes para diferentes tipos de estruturas, tem pacote de alvenaria estrutural, tem pacote de estrutura metálica, enfim, né, vai ter uma gama de funções diferentes para fazer no TQS. Ele tem investido na integração com o BIM, a gente vai falar também depois do BIM, que é a nova tecnologia que está surgindo. Tá? Aí, o segundo software é o Eberic. O Eberic, ele surgiu como uma alternativa, não sei se ele surgiu como uma alternativa, mas ele cresceu no mercado como uma alternativa ao TQS. Por serem softwares muito parecidos, tá? Eles funcionam de forma muito parecida. Também é uma empresa brasileira, vem da AutoQI, que é uma empresa focada em desenvolvimento para softwares para engenharia civil. Tá? Ele também vai oferecer diferentes pacotes, dependendo do que a empresa precisa, e ele também investe bastante na integração com o BIM. Aqui é importante voltar naquilo que eu disse, de poder pular de um software para o outro. Porque às vezes tu estudou, aprendeu e sabe fuçar bem no TQS, sabe fazer um modelo muito bom no TQS, mas a empresa que quer entrar, que está procurando vaga, usa o Eberic, ela pede Eberic. Se tu domina o TQS, domina a teoria, com um curso, em uma semana, 2, 3 dias, tu consegue aprender o Eberic, então tu consegue entregar o currículo e antes da entrevista tu já aprendeu o Eberic. Perfeito. Tu, tem que estar pronto para todas as possibilidades. Partir para o próximo. O CPCAD também é um software mais antigo no mercado. O que acontece com o CPCAD? Ele não é de uma empresa originalmente brasileira. Tá? Então ele está bem estabelecido no mercado por ser mais antigo. Ele já tinha também essa questão de ter diferentes módulos, diferentes pacotes, mas tem alguns tipos de estruturas que o CPCAD não faz as verificações com as normas brasileiras. Tá? Tem alguns pacotes que ele não tem. Ele é distribuído aqui no Brasil por uma empresa, por uma terceira, né? O TQS e o Eberic são direto com as empresas que criaram o software. O CPCAD é pela Multiplus, que é uma outra empresa que distribui vários softwares de engenharia. Então, só alguns módulos vão ter norma brasileira. Esse é um ponto, não negativo, mas que deixa ele atrás dos outros dois. Mas vale aquilo que eu falei. Aprenda um, entenda um, e se precisar pular para os outros, vai ser muito mais fácil. Aí, o F2 também é um software brasileiro, que eu escrevi software brasileiro porque ele não é de uma empresa, ele foi criado dentro de uma universidade. Tá? O F2, ele foi pensado inicialmente para ser um software de ensino, um software para aprendizado, tanto que ele só funciona com estruturas, pórticos bidimensionais, ele trabalha com estruturas em 3 dimensões. Tá? Só que ao longo do tempo, ele foi se tornando mais e mais eficiente, foi se tornando melhor, e muitas empresas começaram a utilizar o F2 para algumas verificações auxiliares. Então, eu tenho lá um modelo estrutural, mas tem uma viga aqui que eu quero fazer uma verificação diferente, eu faço o modelo dela sozinha, isolo ela no F2 para fazer essa verificação. Ele tem diversas ferramentas, ele é um software excelente. Para quem está no início, metade do curso, ainda não se desenvolveu muito, ainda não entende muito bem de estruturas, aconselho super baixar o F2, dar uma fuçada, modelar umas vigas, meter uns apoios, ver o que acontece, botar um momento, botar uma carga ali, botar uma carga aqui. Se tem interesse em estruturas, o F2 é para isso, é para aprendizado, é para ensino. Tá? Ele tem uma versão profissional que eles lançaram exatamente porque ele começou a ganhar espaço no mercado, porque empresas estavam utilizando ele mesmo. Então, bem interessante isso. Utilizado para calcular a fonte de espaguete da URGS também. Isso, que faz ponte de espaguete. E a gente é ponto de palito na Unicinos. Exatamente. Inclusive, na verdade, na empresa que eu trabalhava anteriormente, a gente fez verificações auxiliares para pontes de verdade, pontes na vida real, não só de espaguete. Então, ele mostra como é um software muito bom, na verdade, né? Tu tem que ter cuidado porque ele não vai te dar todo o panorama da estrutura inteira, né? Ele não vai ter 3D, por exemplo.
mas para peças isoladas ele é excelente. Tem um outro software que é muito conhecido, que é o SAP 2000. Também, possivelmente, vocês vão esbarrar com ele aí durante os cursos da faculdade. Depende do professor que vocês pegarem. Eu esbarrei com ele na cadeira de fundações. Uhum. E ele passa a abordar a metodologia dos elementos finitos. Então, aqui a gente começa a falar de softwares um pouco mais complexos, um pouco mais complicados de se modelar as estruturas, de entender as conexões entre peças, né? Tu vai modelar, vai criar um modelo de nós e barras. Então, depois tu vai atribuir uma seção, vai dizer que aquele nó, aquela barra, aquela coisa é uma viga, é um pilar com a seção tal, enfim. Ele se torna um software muito poderoso, como eu disse ali, porque te possibilita fazer diversas verificações. No princípio, não vou dizer todas as verificações que tu precisa, mas abre uma gama muito maior, mas ele se torna mais complexo. Tu tem que ter um domínio da teoria muito maior. Então, aqui tu precisa realmente entender de elementos finitos, entender de estruturas, para te garantir um bom resultado, um resultado apropriado. Né? Então, o SAP 2000 é uma ferramenta muito poderosa, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tem que saber o que está fazendo. O Robot também entra pela metodologia dos elementos finitos, tá? O que acontece? Ele tem uma integração melhor com o Revit, porque ele é da mesma empresa, a Autodesk. A gente vai falar bastante do Revit, tá? Ele é da mesma empresa, que é a Autodesk, então você consegue exportar modelos. Como é o nosso caso, como é o caso da nossa empresa, a gente precisava adquirir o Revit, então a gente adquiriu um pacote inteiro que incluía o Robot, então nos dispensou de adquirir um outro software de verificação estrutural, né, de dimensionamento, porque a gente já tinha o Robot no nosso pacote. Tá? A grande desvantagem, e aí vale para o SAP também, é que eles não vão fazer verificação com a norma brasileira. Então, através desses softwares, tu vai extrair esforços nos teus elementos estruturais, ou deslocamentos nos teus elementos estruturais. E a verificação, se esses esforços passam na norma ou não, se aquela estrutura vai passar na norma ou não, né, vai ter que fazer por outro método. Atualmente, a gente faz por planilhas de Excel, mas nada te impede de fazer à mão. Como eu disse, se tu domina a teoria, se tu entende a teoria, tu pode fazer à mão, tá? Eu vou agora pedir permissão. Como esse é o software que a gente usa, eu tenho aqui para mostrar para vocês um modelinho. Deixa eu só compartilhar minha tela. Aí. Beleza, todo mundo vendo aí? Uhum. Então, esse é um modelo no Robot, modelo super simples, na verdade, é de um pórtico de fachada de uma loja, tá? Então, esse é um modelo cru, digamos assim. A gente determina pontos no espaço geométrico, determina barras, né, ligando esses pontos, e depois a gente vai lá e atribui seções a essas barras. Então, aqui a gente está dimensionando perfis de chapa dobrada, né, ou perfis formados a frio. A gente vai lá e determina seções, tem que especificar os apoios, que tipo de apoio, quais os graus de liberdade, se ele vai rotacionar, se ele vai se movimentar na direção X, Y, Z, e assim por diante, né. Depois disso, a gente consegue entrar nos resultados, a gente calcula o modelo todo, a gente pode analisar resultado barra por barra, tá? Errado. Aí. Então, eu consigo ver, por exemplo, eu quero ver a deformação dessa estrutura, tá? Eu vou analisar a deformação. Eu vi que, olha, a deformação máxima que eu tenho nesse meu pórtico, utilizando esse carregamento que está configurado aqui em cima, é 0,4 centímetros. Ou eu posso trocar o carregamento, botar um vento lateral, e essa é a deformação que eu espero dessa estrutura. Claro, que ela está exagerada, né? Não vai ficar assim, mas é exatamente para a gente ter uma visualização do que está acontecendo. Eu considero a interface do Robot, entre os softwares de elementos finitos, tá? Tem outros, no mercado tem o ANSYS, por exemplo, eu considero a interface do Robot a mais intuitiva, tá? Ainda não é o suprassumo, mas é a interface mais intuitiva. Então, eu acho um excelente software para aprendizado. Também tem o fato de que é da Autodesk, e a Autodesk facilita a obtenção de software de estudante, né? Tem que enviar comprovante e tal. Uma vez era muito mais fácil, mas ainda assim é possível conseguir software, licença de estudante para praticar e treinar e entender essas questões. Tá? E para aprendizado também, né? A Autodesk disponibiliza muitos materiais que podem ajudar vocês a mexerem nesses programas. Exatamente. E aí, o Robot, ele faz aqui
verificação para estrutura de aço, por exemplo, ou para concreto armado. Só que é para normas americanas. Ele não tem cadastrado normas brasileiras. Até há um interesse da Autodesk em trazer as normas brasileiras para dentro do robot, mas, no geral, ainda não tem, porque a Autodesk tem uma prática de esperar que alguma outra empresa faça, e aí eles vão lá e compram essa outra empresa, compram o que ela desenvolveu e trazem para dentro do software deles. Vou mostrar um outro modelo aqui para vocês rapidinho. Esse aqui é de uma casa que a gente fez o projeto, toda em paredes de concreto armado, então todos os elementos são modelados como placas. Aqui a gente tem toda a vinculação deles com a fundação foi modelada separada, né? Então, todos os elementos de placa, tudo bonitinho, e isso tudo é elementos fáceis. Depois daqui a gente atribui seções a essas placas, atribui situações e tudo que for necessário. Tá? É isso. Está presente. Vamos voltar. Eu vou falar aqui também, começar falando das outras disciplinas, aí não é muito a minha área, né? Eu atuo com estruturas, mas eu conheço softwares de outras disciplinas, alguns pelo menos, e assim, existe muito menos no mercado softwares para dimensionar ou calcular projeto elétrico, projeto hidrossanitário, do que para estruturas. Eu acho que a demanda sempre foi muito maior, então surgiram diversos softwares para estruturas, e hoje em dia começa a ter uma demanda maior para um software. Eu acho que há um tempo atrás as pessoas deviam fazer 100% em planilha ou na mão e tal. Eu fui estagiário de uma engenheira que fazia projeto elétrico 100% na mão. Então, eu acho que foi uma questão de demanda, não vou saber dizer com certeza, mas hoje a gente tem menos softwares que fazem esses projetos de outras disciplinas. Tá? O primeiro que eu vou citar aqui é o CPK de MEP. Ele tem um pacote, MEP, se não me engano, é Mechanical, Electrical and Plumbing. Isso aí. É isso aí. Beleza. E aí, ele não é muito completo. Tu entra lá de novo, tu entra no site da Multiplus, que é a empresa que vende CPK, ele tem muito poucas disciplinas. Ele tem climatização, se eu não me engano, ele tem projeto hidrossanitário, e ele também desenvolveu aí uma integração com o PI ao longo do tempo, mas, assim, não é o melhor software dessa área. Tá? Talvez, de novo, se a empresa, por contratar o CPK de estrutural, contrata também o CPK de MEP, aí seria interessante aprender, mas sempre vale aquilo da teoria, entende a teoria, e aí tu vai migrar de software em software. Exatamente. E aí, dentro da empresa AutoQI, que a Germano mencionou antes, a gente tem o QI Builder, tá? Que é uma empresa brasileira também. E a gente tem como fazer projetos elétricos, hidrossanitários, a parte de PPCI hidráulica, no caso, em relação a sprinklers e hidrantes. E na versão 2021, agora, eles estão incluindo também a parte de PPCI de equipamentos e alarmes e etc. Ele já tem essa integração com a NBR, com todas as NBRs de complementares, enfim, e ele já faz todo o dimensionamento no sentido, por exemplo, da elétrica, de gerar circuitos, faseamento, na parte da hidráulica já gerar as tubulações com dimensões corretas e tudo mais, só que ele tem, a questão da modelagem dele ainda é muito básica, então a gente não consegue fazer grandes desvios ou, enfim, ter projetos muito diferenciados, assim, é só mais para modelagens mais comuns, assim, enfim, que a gente consegue ter dentro do QI, no caso. Daí, nesse caso, a gente consegue mostrar, né, como cada empresa trabalha. Então, tipo, cada empresa vai ter uma demanda diferente, sabe? Então, daqui a um pouco, a minha empresa, ela quer que a gente dimensione de uma forma mais rápida e não tem problema dos detalhamentos serem um pouco mais precários, assim, comparados a outros softwares. Então, vai no QI Builder. Ou não, ou quer um dimensionamento bom, tem um prazo maior para ter um detalhamento bom também. Então, vai para outro programa que a gente vai falar depois.
E aqui a gente quis colocar também o Excel, no caso, porque ele é um software que, enfim, todo mundo conhece, mas não costuma utilizar todas as opções e possibilidades que ele fornece. Então, a nossa dica, no caso, é que você se informe, se conhece como curso avançado de Excel, que aí vai incluir macros e função condicional, função de procura, etc., tá? Que aí, no caso aqui, por exemplo, é uma planilha de dimensionamento hidráulico, tá? E a gente tem todos os caminhos da tubulação com as perdas de carga referente às peças que estão sendo utilizadas, joelhos, etc. E aí ele faz, através de uma macro, num botão ali de cálculo, todo o cálculo de perda de carga referente a essas peças que estão acontecendo, puxando de outra planilha, com todos os diâmetros e perdas de acordo com os pesos ali que está, enfim, em outro local. Então, esse tipo de informação é muito útil, inclusive, para nossa graduação, tem muitas cadeiras que seria interessante ter esse tipo de conhecimento, então, enfim, é importante conhecer um pouco dele. Uma dica, guardem as tabelas que os professores fornecerem para vocês. Antes da gente passar para a modelagem, essa questão do Excel, assim, tem gente que tem medo do Excel, tem gente que gosta, tem gente que nunca mexeu. O Excel, tu pode enxergar ele como uma calculadora gigante. Tu pode enxergar ele como uma ferramenta de programação, tu pode enxergar ele de diversas formas. Para nós, a gente faz a verificação das normas brasileiras dentro do Excel, né? O Matheus, que é o meu sócio, programou uma tabela para verificar toda a estrutura metálica, todos os tipos de perfis metálicos dentro do Excel. Então, a gente consegue buscar as informações, inclusive, através de marcos. A gente busca as informações dentro do robot, com o modelo aberto. Eu trago as informações para dentro do Excel e ele faz as verificações automaticamente. Entendeu? Então, ele é uma ferramenta muito versátil. Tu entendendo ele se torna o que tu quiser. Exatamente, não dá para menosprezar. E uma coisa importante também é que provavelmente no lugar que vocês forem trabalhar ou já trabalham e já está pronta essa planilha quando vocês chegam lá, ou vocês têm alguma com acesso pela internet, que a gente sabe que encontra um monte. Só que a gente não pode assinar por algo que a gente está confiando em outra pessoa, né? Ou até como estagiário, tu tá ali, tu não pode botar a tua cara, assim, a tua responsabilidade pelo que tu tá fazendo em cima de outra pessoa. Então, é sempre muito importante a gente saber o que a gente está fazendo ali dentro do Excel. Então, a gente aconselha muito a fazer um curso, assim, e praticar muito durante a faculdade, em todas as cadeiras possíveis utilizem o Excel. Sim. Bom, então passando agora para uma modelagem gráfica, tá? A gente vai focar muito no Revit, porque é a nossa ferramenta de trabalho, de nós três, no caso. Mas, fazendo um histórico, tá? A gente tem muitos profissionais ainda no mercado que se formaram trabalhando basicamente só no papel. Então, aprenderam a fazer projeto desenhando, e foi já um grande trauma, digamos, passar para o CAD, que seria uma ferramenta 2D, né, computacional. E para quem conhece o CAD, sabe que é muito limitado e muito difícil de fazer muitas coisas de projeto, né? A gente tem a cadeira de desenho técnico na faculdade e sabe que para fazer um corte, por exemplo, de uma peça qualquer, é necessário fazer infinitas linhas. Então, a gente já tem essa mudança acontecendo no mercado de ter softwares 3D já há muitos anos. Final, que vocês vão ver em relação a isso. Verdade. Mas, enfim, já há muitos anos existem softwares 3D que são utilizados, mas a gente ainda sente essa, enfim, dificuldade, né, que muitas empresas têm, e muita gente ainda utiliza o CAD, tá? A gente colocou como futuro aqui a realidade virtual e 4D, 5D, que a gente vai falar melhor depois, mas isso não é tão futuro assim. Também já vemos por aí sendo utilizado, só não em grande escala ainda, né? É que a gente não pode chegar aqui para vocês e falarem... é óbvio que a gente vai falar que a gente prefere o BIM, né, o Revit, enfim, mas a gente tem que entender que a gente ainda está passando por uma transição. Não é todo mundo que ainda... Acho que a maioria ainda não foi para o BIM, inclusive na minha cidade, que é Canela e Gramado aqui, eu não conheço nenhuma incorporadora, construtora, escritório de arquitetura que use o Revit ou outra ferramenta em BIM ainda. É muito precário aqui, então, tipo, depende muito para onde vocês vão, sabe? Cada empresa tem uma demanda diferente, então, a gente não tem como chegar para vocês e falar, vocês têm que estudar esse, é melhor esse, porque depende muito. A gente
foi o que o Germano falou no início, a gente precisa saber tudo, mas não tem como, entendeu? Então foque em alguma coisa. E dentro do CAD a gente acredita que o que é visto na faculdade, assim, já é bem suficiente para aprender os comandos principais e, enfim, ter o mínimo de conhecimento para poder abrir um arquivo e fazer alguns trabalhos. Então, a gente entende que é muito importante saber, no caso, porém não precisa gastar tempo estudando, porque a gente já tem conhecimento suficiente para aprender, enfim, o mínimo do que é necessário para utilizar ele, no caso. Sim. Tá, eu vou falar um pouco sobre o que é o BIM, tá? A gente está falando BIM, ninguém sabe direito o que é. Talvez alguém já tenha visto na faculdade, eu imagino que vocês vão ter contato com isso durante o curso, né? Mas o BIM, ele é o Building Information Model, ou seja, a gente vai modelar as informações da construção. Quando no CAD a gente vai fazer um projeto, a gente desenha linhas. Então, se eu quero representar uma parede, eu tenho que fazer, em planta baixa, eu tenho que fazer 4 linhas. No vista também, 4 linhas. E cada uma delas representa uma face ou uma aresta. Quando eu crio um modelo no Revit, eu crio o objeto inteiro. Então, eu crio a parede inteira. Eu não preciso ficar criando linha por linha. Então, ele vai gerar cortes automaticamente, ele vai gerar diversas informações que vão estar atreladas àquele objeto parede. Eu posso atribuir ao objeto parede material, eu posso dizer que ela é de concreto, eu posso dizer que é o concreto 25 MPa e eu posso dizer que na outra parede vai concreto 30 MPa. Essa parede eu posso botar armaduras de aço 50 ou de aço 60 e no final ele vai diferenciar tudo isso. No CAD, se tu não coloca uma notinha ali dizendo que aquilo é tal coisa, essa informação não existe. Na verdade, no fim, essa nota também é só um texto escrito com uma linha embaixo. Então, não é algo mais palpável, né? Então, o BIM, ele veio para trazer exatamente as informações para dentro dos projetos. Existe o que as pessoas chamam das dimensões do BIM. Isso está sendo aplicado ao longo dos anos, tá? O 3D é a primeira dimensão, é o básico, é aquilo que a gente modela, são a geometria dos objetos, a gente passa a modelar eles em 3 dimensões, que é o que o Revit faz muito bem, né? A partir daí a gente entra no 4D, né, que é a parte de gestão do tempo da construção. Então a gente começa a modelar etapas de projeto, qual parte da construção eu vou construir primeiro, isso aqui trava tal coisa, esse andar aqui tem que resolver tal situação para poder depois fazer naquela outra, e assim por diante começa a modelar esse tipo de informação dentro do mesmo modelo, né? A 5ª dimensão começa a entrar a estimativa de custos, então cada material vai ter um valor, cada tempo para construir uma parede, está sempre exemplo da parede, vocês vão ver depois por quê. Mas o tempo para construir uma parede tem um custo de mão de obra, então começa a entrar essas informações também são atreladas dentro do modelo, claro que aí a gente já começa a trabalhar com software de né, mas tudo extraindo do modelo. Aí, 6D é sustentabilidade, entra a parte de energética do projeto, 7D começa a questão de instalações, a manutenção, a vida útil da estrutura, desde a construção dela, todo o processo de manutenção ao longo dos anos. E assim, eu vejo hoje no mercado uma ascensão entre 3D, tá? Algumas empresas buscando aplicar 4D e 5D, nem sempre juntos, né? Às vezes uma pega 4D, outra busca o 5D em modelos do Revit. Eu não vi nenhuma empresa tratar essa questão da 6ª dimensão do BIM dentro do modelo de Revit, mas, de novo, é algo que está sendo desenvolvido, é algo que está sendo criado. Então, o objetivo é que um dia a gente tenha um modelo dentro de um software que tenha todas as informações de uma construção e eu possa extrair absolutamente tudo que eu quiser. É claro que isso começa a se tornar muito mais complexo. Desculpe te interromper. Germano, o Alan perguntou, na área de estruturas, quais os softwares dominantes no mercado? Aqui no Brasil, hoje, entre TQS, Eberic e o CPCAD. É aquilo que eu falei antes. O TQS, eu acredito que seja disparadamente o software mais utilizado. Tá? O Eberic cresceu muito ao longo dos anos, exatamente por ser uma alternativa mais barata. Eu acho que eu posso falar também dessa questão de preços depois, porque, no fim, não vão ser vocês que vão adquirir os softwares, a não ser que vocês abram a própria empresa. É uma possibilidade.
Mas eu acredito que hoje o TQS é o mais utilizado. Entre CPCAD e EBERIC, eu realmente não sei dizer, o CPCAD é mais antigo, né, ele é mais tradicional. Existem outros softwares que são utilizados também, mas eu acabei não mencionando. Eu acho que vale a pena pensar nesses 3, e se tiver que escolher um, o TQS eu acho que é o mais utilizado. Bom, continuando nessa questão de BIM, então, a gente elencou alguns tópicos que são mais utilizados no nosso dia a dia na empresa, tá? Em relação ao que se espera do modelo, enfim. Então, eu vou mostrar, depois vou abrir o Revit para mostrar para vocês algumas imagens relacionadas a isso, mas, de forma geral, a gente tem uma grande integração entre as diferentes disciplinas, então a gente tem possibilidade de colocar todos os projetos, hidráulico, PPCI, gás, todos dentro do mesmo modelo, junto com a arquitetura, junto com a estrutura, e poder entender o que está acontecendo. Dentro disso, já consegui definir algumas soluções e alguns problemas que, na vida real, atual, no caso, é apenas em obra, né? Então a gente consegue já ver dentro do modelo 3D esses problemas, ou enfim, e já resolver eles antes de acontecer, realmente. A gente também tem a questão de materiais e quantitativos, porque, como o Germano falou, todas as coisas que estão modeladas, elas têm informação dentro dela, então tu consegue identificar exatamente enfim, por exemplo, quantas tubulações tu vai ter num andar específico, e aí levar isso para a obra, exatamente só essas peças para montar, enfim, aí já tem um ganho, uma racionalização, no caso, do material. E essa questão do modelo ser bastante fiel, assim, à realidade, especialmente se tu utiliza famílias que são semelhantes ao que realmente é modelado, ao que é, enfim, executado, e todas elas são parametrizadas, ou seja, elas possuem parâmetros definidos dentro delas que vão já se modificar conforme tu for modificando o projeto. Então, eu vou mostrar isso depois também para ficar mais fácil. Trabalhando no canteiro de obra, onde eu trabalhava, a gente não trabalhava com o BIM, e não sei se deve ter alguém aqui que trabalha no canteiro também, mas a gente sabe a dificuldade que a gente tem para projeto, porque normalmente assim, um terceiro faz a elétrica, o terceiro faz hidrossanitário, não se conversam e o pepino vai para a obra. A gente tem que resolver tudo na obra. E, claro, tu tá ali na obra, tu tá vendo o problema, às vezes é mais fácil de resolver, entendo isso, mas vocês vão ver agora no Revit, a visão que a gente tem das nossas tubulações, de todas as disciplinas, ajuda demais, facilita demais, assim. Então, indo um projeto BIM, tu, na tua construtora, tu trabalhar com o BIM, vai evitar muito retrabalho, tu vai gastar muito menos dinheiro depois. A gente sabe que o software é caro, e tu tem que capacitar os teus funcionários para isso, então tu vai ter que pagar um curso ou começar a contratar gente que só saiba disso, por isso que essa transição é bem difícil, mas tu vai otimizar tempo, enfim, o BIM, eu, como tendo experiência no canteiro de obras, posso afirmar para vocês que tu tendo esse tipo de compatibilização, evitando problemas para ir para o canteiro de obra, facilita demais, ajuda demais. Isso porque a gente sabe que nem sempre dentro do canteiro de obras vai ter um engenheiro, né? Então, normalmente, é alguém que está ali cuidando da obra, o mestre de obras, e nem sempre ele vai saber resolver o problema que vai aparecer. Então, gera um transtorno enorme, assim, por causa de um probleminha que poderia ter sido resolvido aqui no projeto, que é o que a Ju vai mostrar agora. Então aqui é um exemplo de como as instalações sanitárias, por exemplo, e pluviais ficam dentro do modelo. Então, tipo, a gente tem tudo 3D e tudo... Enfim, tu consegue identificar as peças todas que a gente está utilizando, todas elas são famílias que têm parâmetros dentro dela, por exemplo, de diâmetro, ou, enfim, a posição que elas estão ocupando dentro do modelo. Aqui é um exemplo de PPCI, por exemplo, então a gente tem todas as peças 3D, a placa, ela vai estar dentro de um host de uma parede, por exemplo, sabendo que ela deve estar ocupando aquele lugar, a gente já consegue identificar o espaço que está sendo ocupado por todos os equipamentos de edificação. Isso é muito importante para a questão de tubulações e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente consegue entregar um projeto exatamente como seria entregue no CAD. Então, isso aqui é um exemplo de uma prancha, por exemplo, que vai ser impressa para a obra, de uma instalação de gás, já com escala, enfim, informação do que está acontecendo, cortes com detalhamentos, tabelas, tudo isso a gente consegue fazer dentro do mesmo espaço, né? Aqui é um exemplo de como fica uma prancha de PPCI, por exemplo.
E a gente, como o Germano falou, a gente consegue fazer cortes, né? É uma coisa chatíssima no CAD, em qualquer ponto do projeto, né? Então, a gente consegue gerar esse tipo de vista em todas as partes da edificação, e as peças, elas sabem que elas são, por exemplo, uma tubulação de água quente de 32 milímetros de PPL. Então, quando eu for botar alguma informação, por exemplo, de tags ou para fazer esse tipo de documentação, ela já vai estar identificada automaticamente. Então, é muito mais simples fazer esse tipo de coisa. Além disso, erro, né? Desculpa, elimina o erro, te interrompi. Não pode interromper. Exatamente. E aqui também, questão de cotas e tal, a gente já tem a altura certa de tudo, né, que está acontecendo. Só para mostrar essa questão da parametrização, se a gente for desenhar, por exemplo, uma tubulação, ela já vai identificar que eu estou fazendo um caminho e vai gerar um joelho, por exemplo. Aí eu posso trocar a inclinação que ela vai estar gerando, e isso aqui num 3D já vai estar também identificado onde que está posicionado na laje, enfim. Então, e essa questão dos parâmetros é muito útil, porque imagina no CAD tu desenhando isso, só que em algum momento do projeto tu dimensionou e teve que alterar o diâmetro da tubulação. Tu teria que redesenhar tudo considerando um novo diâmetro, por exemplo, ou seria só por linhas, depende da forma como for feito, né? Aqui é só trocar e ela já automaticamente já altera, né? Então, isso é bem importante também. E a gente consegue gerar todos os quantitativos, como eu falei, então, é só a gente gerar planilhas com os parâmetros que a gente quer conhecer, por exemplo, qual level do edifício ele está, gerar uma passagem. Então, aqui é um exemplo de uma planilha de placas de sinalização de emergência de PPCI. Então, por isso que é importante a gente parametrizar o máximo possível as nossas famílias. A gente sabe que demanda um pouco de mais tempo no início do projeto, mas botar o máximo de características possíveis e informações possíveis, que, claro, que tu vai usar, obviamente, não vai sobrecarregar o projeto, mas para tu ter depois uma planilha completa com todas as informações que tu precisar para a hora da compra, dá para tu colocar a marca, o link família, onde tu pode comprar, então... até mostrar isso que a Ju está falando. Dentro de um tubo, por exemplo, eu posso ter tipo de material, enfim, a descrição dele, várias informações que só dependem do nível que a gente quiser ter mesmo dentro do modelo. E, além disso, a gente consegue ter essa questão da compatibilização, que é o que eu falei, de ter todas as disciplinas integradas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma vista com tudo ligado, estrutura, arquitetura, sanitário, elétrica, dutas de ar-condicionado, exaustão, enfim, e aí com tudo isso a gente consegue ter essa informação 3D, né, de tudo que está acontecendo e identificar, por exemplo, problemas. Aqui eu tenho uma elétrica dentro de uma exaustão, por exemplo. Isso aqui já poderia ir 1 centímetro por lado na obra. Claro, isso aqui é um problema menos problemático, né, vamos dizer, mas tem coisas muito piores que já podem estar resolvidas antes. Aqui, no caso, a gente tem questão de furações, no caso de estrutura, então a gente já consegue projetar elas exatamente de uma forma que não vai precisar ter reforço, passando pela altura certa, enfim. E, além disso, a gente também tem como informar todos os projetistas, no caso, que estão trabalhando no projeto, as coisas que estão com problema, por exemplo, através do plugin do Vincolab, que consegue ir colocando informação daquilo que está com problema. Exemplo, tubulações sanitárias, ajustar o nível, tá? Então, isso aqui gera um relatório que pode ser enviado para cada projetista, e aí a gente consegue ter todas as informações já resolvidas antes, né, de ir para a obra. E, além disso, a gente trabalha geralmente cada um com um arquivo local, então, que vai sendo sincronizado por arquivo-mãe, no caso, né, então a gente consegue trabalhar em várias pessoas ao mesmo tempo dentro do mesmo arquivo, e quando a gente sincroniza, a gente consegue enxergar o que os outros estão fazendo, então isso é muito útil também para o processo de projeto. E a importância do detalhamento no Revit, foi o que eu falei para vocês, a gente nem sempre tem um engenheiro presente na obra, tá?
daí tu vai enviar um projeto com pouco detalhamento para dentro do canteiro de obra, nem sempre o planador vai saber o que precisa ser feito, entendeu? Então é sempre o máximo de detalhamento possível, o máximo de cortes possíveis isométricas. Eu e a Gil somos fãs disso. A gente faz uma prancha com cada apartamento super detalhado para não ter erro, para quem está no canteiro de obra conseguir enxergar exatamente o que precisa ser feito, o tipo de material que precisa ser colocado ali, para não ter erro futuramente. Júlia, eu vou apresentar o meu Revit aqui rapidinho. Tá, eu tenho que... Já pegou. Tá, só fazendo mais uns comentários, assim, realmente o Revit é a revolução da indústria da construção, da indústria de projetos hoje, né? Aquilo que a gente comentou, a evolução é o que vai acontecer, se não hoje, amanhã, nos próximos anos. Existe um decreto de lei no Brasil, tá? Que é esse aqui, que é o decreto número 993, de 22 de agosto de 2019, que visa incentivar a utilização do BIM no Brasil, porque o Brasil realmente está muito atrás nesse quesito no mercado. Em outros países já se utiliza o BIM, já se utiliza o Revit há muito tempo, e o Brasil tem essa resistência. Então, existe um decreto visando incentivar a utilização do BIM. Então, se não agora, em algum momento, vai começar, as empresas vão ceder e vão passar a utilizar o BIM, por todas essas vantagens que a gente vem falando para vocês, né? As informações estão todas dentro do modelo. Esse aqui é um modelo de uma estrutura que a gente fez recentemente, é uma casa toda, é aquele que eu mostrei para vocês antes no Robot, na verdade, uma casa toda estruturada em paredes pré-moldadas de concreto. Então, a gente aqui tem um radieiro, uma fundação grande, porque essa casa vai ser replicada 4 vezes, né? E eu consigo modelar tudo aqui dentro. Eu consigo criar as paredes, as armaduras dela, especificamente daquela parede, e aí na hora de eu extrair quantitativo, eu consigo dizer essa parede, quantas barras de cada tipo vai ter, qual o tamanho das telas que vão ser utilizadas aqui. Todas essas informações ficam automáticas dentro do Revit, né? As meninas falaram sobre parâmetros e sobre utilizar famílias. Existem empresas tipo a Tigre para tubulações, ou a Gerdau para estruturas metálicas, que eles fornecem já as famílias prontas, parametrizadas para transferir nos seus modelos. Ou seja, tu extrai quantitativos com ainda mais informações, com ainda mais precisão. Então, é um mundo todo novo. E tem muita gente criando famílias e vendendo por um preço super acessível. Às vezes, por exemplo, eu e a Ju, a gente estava precisando só de uma caixa sifonada diferente, com os parâmetros diferentes, e a gente achou por um preço super acessível na internet. Claro, às vezes a gente encontra algumas coisas gratuitas, que normalmente daí é a Tigre que libera, essas empresas maiores, mas é super acessível também, a gente não precisa ficar criando famílias, mas tem acesso a isso também. A questão do AutoCAD para o Revit é porque realmente as empresas ainda não fizeram essa transição. Então, se tu não souber AutoCAD, muito possivelmente tu não vai estar dentro do mercado de trabalho. Tem que saber utilizar, tem que saber a ferramenta para poder lidar com situações básicas. Hoje a gente trabalha na nossa empresa exclusivamente com Revit, todos os nossos projetos são em Revit. Lauda estrutural de uma marquise, a gente modela no Revit, coisas que poderiam ser feitas em 2D, até às vezes mais facilmente, a gente insiste em fazer no Revit, porque faz parte do nosso produto também, né? Mas a gente recebe plantas no AutoCAD de outras empresas, então às vezes a gente tem que compatibilizar com o projeto elétrico vindo de uma outra empresa, e esse projeto elétrico está em AutoCAD. Então eu tenho que saber lidar com o CAD de um jeito ou de outro, né? Mas o diferencial, aquilo que vai tornar você essas chaves do mercado de trabalho daqui a alguns anos, é entender de Revit. Então, isso eu tenho certeza, assim, por diversos fatores, tanto pelo decreto ou pela evolução da indústria, por todas as vantagens que o software oferece, em questão de anos, o mercado vai estar dominado pelo BIM, né? Então, quem não está aprendendo agora, depois vai ter que correr contra o relógio para aprender atrasado. Então, antes de começar. Então, a gente tem diversas vantagens. Eu posso isolar, por exemplo, só o radieiro, ver todas as estruturas, tudo que eu preciso, conferir toda a modelagem, extrair quantitativos, gerar as plantas que eu preciso do radieiro. Então, aqui eu tenho uma planta de geometria com todas as informações, né? Eu consigo pegar um 3D só para as paredes,
Aqui tem uma paredezinha perdida, porque ela é específica de uma casa só, então a gente pode modelar ela separada, sem estar junto com o resto. Nós temos as lajes, assim por diante, platibandas, reservatório. Aqui uma planta, como a gente extrai, então aqui dentro do quantitativo eu consigo inserir filtros para pegar só as informações que eu quero, só da parede 6, por exemplo, que é a parede que está naquela planta. E eu não preciso fazer isso à mão. Hoje, se faz um modelo no CAD, eu tenho que fazer quantitativo à mão, revisar à mão tudo, e isso abre muito fácil para o erro. Aqui o Revit não tem erro. Está modelado, está feito do jeito certo, o quantitativo vai estar certo. Não tem onde errar, né? Aqui a gente pode inserir uma vista 3D para facilitar o pessoal que está fazendo a execução, para visualizar melhor. A gente consegue inserir detalhes, consegue inserir uma série de informações de forma muito mais fácil. Aqui uma planta de lajes, por exemplo, a gente gosta de utilizar cores para diferenciar um tipo de tela do outro. Essa é uma tela mais pesada, essa é uma tela mais leve, assim por diante. Colocar as barrinhas, o pessoal consegue enxergar direitinho tudo onde vai, né? Existem algumas coisas, e aí também acho que é interessante falar, o Revit é um software que está em desenvolvimento. Ano após ano ele vai melhorando, ele vai lançando uma ferramenta nova. Tanto que todo ano tem uma versão nova do Revit. E no meio do ano eles lançam uma versão de correção. Então, esse aqui é o 2020.2, mas já tem o 2021 e eu acho que recentemente já lançou o 2021.2, eu acho, uma coisa assim. Então, todo ano ele está se atualizando. Essas questões de armaduras, por exemplo, modelar as barras, no Revit, sei lá, 2016, 2017, isso era uma ferramenta inicial para quem queria fazer, mas assim, não existia nada de documentação de armaduras, não tinha nada. Então, de 2017 para cá, a evolução foi gigante. Eu imagino que daqui a 1, 2 anos, o Revit 2022 já vai estar com essa questão de armaduras praticamente resolvida, vai estar com tudo praticamente pronto. A gente tem, por exemplo, essas barras aqui, que elas têm curvaturas em 2 direções, ou na verdade, nos 3 planos, né? A gente tem dobras em diferentes direções, e isso é muito ruim de gerar hoje no Revit. A gente tem que gerar por um outro tipo de método, que é um modelo genérico, e aí para o quantitativo isso acaba dificultando um pouco, e algumas gambiarras que a gente tem que fazer hoje em dia para poder fazer um projeto no Revit, mas é pouca coisa, e eu realmente acredito que em questão de 1 ou 2 anos isso vai estar resolvido. Germano, desculpa te interromper, o pessoal só pediu para, quando tiver alguém falando ou explicando alguma coisa, o restante da reunião desativar o microfone, porque senão fica dando eco no YouTube. Beleza. Então, aqui, enfim, só mais um exemplo para mostrar para vocês como fica uma planta de parede, dessas paredes estruturais que a gente fez nesse modelo. E é isso, assim, o Revit é a ferramenta, vou até encerrar aqui, cá. Ele é a ferramenta hoje que vai ser o diferencial de vocês num período próximo, tá? O AutoCAD, ele é, digamos assim, obrigatório, por isso também que a gente disse que aquilo que se aprende na faculdade, se tu realmente aprende, se tu não faz a cadeira só para passar, mas tu realmente resolve aprender, ele é suficiente aquilo que tu aprende na faculdade. O Revit, ele vai ser aquilo que vai te levar um passo ali. Né? Acho que da minha parte do Revit é isso. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o porquê a gente acha tão legal e tão importante a gente investir no BIM, que a gente tem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar esses projetos que a gente está fazendo. Então, não sei se alguém já ouviu falar, é um aplicativo chamado Algin. Eu conheci quando eu fui visitar a Paulusi com a faculdade. Acho que alguns de vocês já devem ter ido. E, inclusive, convido vocês a baixar esse aplicativo, porque ele é gratuito, super fácil, não pesa nada, é perfeito. E ele é super, super legal, que é quando tu vê exatamente em prática o porquê que a gente está falando que é tão importante a gente modelar no BIM. Aqui, no caso, eu fiz só uma cadeira, botei uma cadeira no meu quarto para vocês verem. Mas o que vocês podem fazer nesse aplicativo? Vocês podem colocar os projetos de vocês em formato de FC, que é o que a gente gera no BIM, e vocês podem projetar o que vocês colocaram dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo, se vocês baixarem agora, ele já tem algumas coisas carregadas, que é o que está aparecendo ali. E, no caso, eu fiz uma cadeira, porque ela é mais leve, assim, só para mostrar para vocês. E vocês podem botar a escala que vocês quiserem, direcionar para onde quiser,
E, enfim, então esse aplicativo ele ajuda em diversas finalidades, assim, tanto até para design de interiores, dentro do canteiro de obra. Enfim, quando eu trabalhei no canteiro de obra, o que eu mais sentia falta era disso, foi o que eu falei para vocês, a gente não utilizava o projeto BIM, e ali nas fotos do lado vocês conseguem ver que vocês conseguem realmente projetar a estrutura de vocês, mostrar até para um cliente. Daqui a pouco vocês querem vender um projeto de vocês. Daí vocês mostram o QR Code, esse aplicativo gera um QR Code, o cliente de vocês aponta o celular para o QR Code e consegue ver o projeto de vocês na frente deles. Isso, eu acho isso maravilhoso, acho isso muito legal e é um diferencial muito top. E embaixo a gente consegue ver outra foto que auxilia muito na compatibilização, que é para ver se o que foi executado é exatamente o que está no teu projeto. Por exemplo, eu fiz as tubulações do meu banheiro, eu vou vir com o aplicativo Algin e vou projetar as minhas tubulações. Estão no mesmo lugar, estão no mesmo tamanho. E por quê? Para quem já fez memorial sabe a importância disso e do pós-obra também. Porque a gente, no canteiro de obras, a gente tem muito pós-obra, normalmente, né? O que não é bom, mas a gente tem, infelizmente, não tem como evitar. E também a gente entrega o memorial para o cliente que está comprando o apartamento. Então, parece besteira, mas ele quer pendurar um quadro na parede, ele tem que saber, hoje em dia, onde estão as tubulações dele. Então, por isso que é tão importante a gente saber que o que está no nosso projeto foi realmente executado. Então, esse aplicativo auxilia demais nisso. Acho que vocês já devem ter visto aí. Eu já vi em algumas contas no Instagram de engenharia, eu já vi eles falando sobre esse aplicativo. Então, eu acho muito legal. Se você trabalha no canteiro, eu já fiz isso. Façam, projetem várias coisas e mostrem. Olha que legal. Se vocês não acham legal a gente fazer uma transição para o BIM, olha o que a gente poderia fazer. Então, aconselho vocês a baixarem esse aplicativo. Bom, gente, para finalizar a parte da representação gráfica, então não é a nossa área de atuação no caso, tá? Mas quem tem interesse na parte de pavimentação e rodovias e, enfim, algo nessa área de transportes, o software principal é o AutoCAD Civil 3D, tá? Ele tem essa questão de tu conseguir fazer essa parte de levantamento topográfico e gerar todo o terreno através das informações que a gente geralmente coleta com estação total ou com nuvem de pontos por drones, enfim. E a gente consegue fazer todos os cortes e tanto transversais quanto longitudinais para definir questão de inclinações, curvas e principalmente a questão de cortes e aterros que vão ter que ter durante toda a parte das rodovias. Então, ele é o principal para quem tem interesse nessa área, no caso. E sobre o software de gerenciamento, a gente colocou 2 principais, tá? Um deles é o MS Project. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, vão utilizar também em algumas cadeiras da faculdade, tá? Basicamente, ele serve para te ter uma definição de quais tarefas tu vai ter, seja dentro de um projeto, seja dentro do cronograma de obra inteiro. Nesse caso aqui, esse vídeo é de um cronograma de projeto. E aí a gente consegue definir tudo o que vai acontecer, quanto tempo vai durar cada atividade, quando ela pretende terminar ou começar, enfim. Quem vai estar envolvido nisso, se for algum tipo de atividade que envolva materiais ou custos, a gente consegue integrar isso também para ter um valor final de obra, por exemplo. Mas o principal dele é que a gente consegue relacionar as atividades, a forma como elas são integradas. Então, por exemplo, se eu estou planejando as fundações e depois os pilares, elas vão ter que estar nessa ordem especificamente, eu só vou poder começar a fazer os pilares quando eu terminar as fundações. Então, dessa forma eu consigo ter exatamente o cronograma, o tempo que eu vou levar de obra, quais atividades que eu vou conseguir fazer ao mesmo tempo, enfim. E ele é bastante útil nessa questão de gerenciamento e cronograma. O legal também é que se tu muda alguma coisa no cronograma, atrasou alguma coisa, como a Ju falou, ele automaticamente vai mostrar o resto do cronograma para vocês, baseado naquilo que tu mudou. Então, isso é muito legal, não é só um desenho bonitinho, assim, ele é todo automatizado. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o Cienge. Eu trabalhei com ele também na obra, e ele tem muitas finalidades, tanto para o canteiro de obras, tanto para financeiro e contabilidade. Eu acho ele super legal também, porque ele engloba todas as informações da tua empresa em um lugar só. Claro, projeto não, aqui só de gerenciamento.
em tudo da tua empresa em um lugar só, e ele gera milhões de planilhas. Do que tu imaginar, o que tu quiser, ele vai fazer uma planilha para ti. Claro, eu não sei dizer para vocês questão de custo, eu sei que ele é pago, e daí cada ferramenta que tu quiser usar, daí eu acho que tu vai pagando um pouquinho a mais, né? Ele tem muitas ferramentas. No vídeo que tá aparecendo para vocês, ele tá criando um insumo, que é a mesma coisa que a gente falou no Revit, mesma coisa, que ali tu pode colocar link, foto, preço, fornecedor, e tu cadastra vários fornecedores, tu vê de que cidade que eles são, telefone, tu vê onde que vai valer mais a pena, o frete de tal lugar para tal lugar, de onde que vale mais a pena tu comprar o teu material. E aqui é a mesma coisa, tu tem que gerar o teu insumo o melhor possível, mais informações possíveis, para na hora de tu gerar o teu orçamento, a planilha do teu orçamento tá 100%, na hora de tu botar valores da compra ou alguma coisa que tu vendeu, vai estar 100%, para tu botar insumos dentro de um contrato, daqui a um pouco tu tem um contrato com o empreiteiro, tu vai colocar algumas ferramentas, exemplo, que tu precisa oferecer para ele trabalhar, os teus insumos vão estar completos também, então isso é muito importante. E eu não sei, isso de contrato, eu não sei se daqui a um pouco com a pandemia eles vão evoluir um pouco, a parte de contrato não funciona com assinatura digital, desde que eu parei de trabalhar não funcionava. Então, esses contratos é mais para controle mesmo, tu coloca ali, porque quando a gente está na obra, a gente tem muitos contratos, exemplo assim, eu contratei um empreiteiro por 50 mil reais, exemplo, e daí eu consigo ir descontando o que ele vai fazendo por mês, e eu consigo gerar uma planilha no final do mês, ou no final do contrato, para ver o que eu paguei. Daqui a um pouco eu posso ter passado do valor do contrato, eu tenho que tomar cuidado com isso, e o Cienge é uma forma muito fácil de tu cuidar, e tu também pode lançar aditivos, ou seja, eu quero que seja 55 mil esse contrato, então eu gero um aditivo de 5 mil reais. Então é super bom. Para a medição do canteiro de obras, a gente também tem que medir não só de empreiteiros, mas também dos nossos funcionários, para ter um controle do quanto a gente está rendendo por mês. Então a gente pode fazer isso e a gente faz relatórios de medições e a gente consegue ver no final do mês, fulano fez tanto, a minha equipe trabalhou tanto, eu gastei tanto, eu recebi tanto, então eu acho o Cienge muito bom. Eu não trabalhei com outras ferramentas, mas essa eu posso dizer para vocês que é muito, muito boa. Agora sim. Tá, antes de eu entrar na parte de automatização, vai ficar rodando um vídeo também, mas eu roubei e fui olhar o YouTube lá, e eu vi uns comentários. Então, só respondendo uma questão, acho que foi o Álvaro, o mesmo rapaz que perguntou antes do software do TQS, ele mencionou que a licença é muito cara. O que tem acontecido é que todos os softwares têm feito uma transição para assinatura mensal. Antes, se comprava uma licença vitalícia, anual, sei lá. Hoje, todos os softwares, pelo menos ou a maioria deles, estão fazendo a transição para essa assinatura mensal, tá? Realmente, alguns se tornaram mais caros. O Eberic, por exemplo, é um que nem te fornece os valores no site, você tem que solicitar orçamento, né? Acho que o TQS também. Mas existem sempre as ferramentas de estudante, tá? O TQS tem a versão de estudante, inclusive um amigo meu que trabalha comigo na empresa, ele conseguiu a versão de estudante para treinar e aprender a utilizar o TQS. Então, existem essas ferramentas que tu pode utilizar para aprender o software. E é aquilo que eu comentei. Quando tu vai trabalhar em uma outra empresa, quem vai pagar o software é a empresa. Se tu esteja fazendo como freelance, aí sim, você tem que entrar no teu orçamento. Tu quer falar alguma coisa, Lu? Eu ia aproveitar o gancho que estava respondendo uma dúvida e ia fazer um comentário com vocês. Não sei se já terminou de... Não, tem um outro comentário que eu vi também do Revit que eu quero já responder, mas se quiser... Isso. Eu ia falar isso. Das versões do Revit. Isso, o Thiago Jesus comentou que o problema do Revit e de softwares em geral é a não conversação com outras versões do mesmo software. Por exemplo, o Revit 2019 2020, que já afeta as famílias criadas. Isso. Se vocês quiserem comentar algo sobre. Uhum. É uma questão, sim, normalmente, tá? A vantagem, por exemplo, o Revit, quando tu adquire uma licença dele, tu pode baixar qualquer versão. A gente tem instalado aqui no computador da empresa 4 versões do Revit. Então, a gente tem 2017, 2019, 2020 e 2021. Então, tu tem uma certa versatilidade, mas essas questões das famílias, realmente, isso começa a dar problema quando tu começa a passar com as famílias para frente. Isso vai ter que, eventualmente, refazer elas.
ou se depende de boa empresa, tu consegue baixar de catálogo. O que ocorre é que os escritórios que trabalham normalmente com Revit esperam 1 ano, 2 anos, depende do escritório. Alguns escritórios já, depois de 6 meses, estão atualizando para a próxima versão, mas, no geral, se espera 1 ano, até 2 anos para trocar de versão exatamente por isso, porque toda a compatibilização de famílias começa a ser um problema, e realmente é um problema que eles, na minha visão, eles têm que melhorar, mas, em contrapartida, no momento em que tu tem a assinatura, tu baixa a versão que tu quiser, né? Tu consegue utilizar a mais nova, acho que até 5 anos antes eles têm disponível para tu baixar, né? Não tem porque eles têm o Revit 2015, também não faz sentido. Mas é um problema, mas eu acho que eles faz parte também do modo de, como é que eu posso dizer, da estratégia financeira da Autodesk, né? Eles querem que a gente esteja sempre se atualizando, sempre trocando de software. Vou falar um pouco agora da questão da automatização, tá? Esse é um bônus, tá? É uma ferramenta que a gente acha, nós três somos apaixonados, né? A empresa que eu tenho aí trabalha com isso também, construção de rotinas. Então, o que é? É basicamente tu utilizar programação, uma programação simplificada, uma programação voltada exclusivamente para o Revit, pensada no Revit, né? Existem para outros programas, mas especificamente o Dynamo, que a gente vai falar hoje, ele foi pensado para o Revit, para tu otimizar tarefas, para tu fazer tarefas que são repetitivas de forma automática. Então, criação de vistas, inserir detalhe, e diversas coisas que tu teria que estar fazendo manualmente diversas vezes, em diversas plantas, de forma repetida, tu pode fazer de forma automática através do Dynamo, né? Então, esse é a cereja do bolo. Para quem gosta de programação, para quem se interessa por esse tipo de coisa, é fantástico você aprender o Dynamo. Ele é realmente incrível. Desde que eu comecei a trabalhar com ele, é o que eu mais me divirto, o que eu mais gosto de fazer hoje. Agora, vou passar a palavra para a Ju. Bom, eu acho que todos os programas que a gente viu têm os seus prós e seus contras, como a gente foi falando durante. E o Revit mesmo, na nossa opinião, sendo um dos mais completos, assim, ele tem algumas coisas que a gente não curte muito, que alguns trabalhos que a gente precisa fazer muito manualmente. Então, aqui a gente está mostrando para vocês um script do Dynamo rodando no Revit, que é de furações, que a gente seleciona a disciplina e daí bota depois o tamanho do furo que a gente quer. O objetivo do Dynamo é justamente a gente fazer alguma coisa clicando só um botão. Esse é o objetivo. E aí, como vocês podem ver, ele cria os furos automaticamente em 1 minuto, assim, coisas que a gente fazia manualmente. 1 furo de cada vez a gente fazia. E agora, com esse script do Dynamo, que é programação, né, é uma coisa diferente, é um extra, um bônus que a gente aconselha muito a vocês aprenderem. E vocês podem ver que otimiza o nosso trabalho em 100%, né? A gente demorava 2 dias para fazer furações, agora a gente demora 5 minutos. E agora, agora para vocês que ainda são fãs do CAD, estão pensando assim, não, vou ficar no meu CAD é bom, não quero passar para outro. Enfim, a gente já mostrou que o Revit é mais fácil de gerar vistas que vocês quiserem, cortes isométricas, enfim, perspectivas diferentes. E agora a gente tem um script que tu só seleciona o local que tu quer gerar essas vistas e ele automaticamente vai gerar o que tu pedir para ele, que são os cortes, que é o que a gente faz normalmente, e as isométricas, e ele faz automaticamente em, 15 segundos. Claro, depois a gente tem que ajustar o tamanho que a gente quer na prancha e botar as tags que a gente falou para vocês de detalhamento, que isso ainda é um pouco... A gente ainda não tem um script 100% para isso, mas para as vistas, assim, gente, não tem como ficar melhor do que isso, sério. Quer dizer, deve ter futuramente, mas por favor, sério, é perfeito. Essa é uma rotina que a gente desenvolveu dentro da ITER, tá? Para um cliente que ele faz projetos de PPCI. Então, a questão é que ele tem que inserir esses elementos, essas placas, hidrantes e todos os elementos de proteção contra incêndio, né? E depois ele tem que inserir a tag de cada um deles, a mão tem que numerar a mão de acordo com a posição. E tudo isso é uma coisa que toma horas, às vezes, de um projeto. Então, a gente desenvolveu uma rotina que identifica esses elementos automaticamente, numera eles pela posição deles no espaço,
né, e insere as tags. Então, ali, com 2 cliques, eu consigo inserir todas essas informações do projeto muito rapidamente. Então, isso existe também programação no AutoCAD, né, que é o Lisp, mas não tem o poder que tem a programação do Dynamo. Ele é muito mais versátil, a gente fornece muito mais coisas. E ele é uma linguagem pensada exatamente para ser simplificada. O que a gente chama são os nodes, né? Cada pacotinho de função do Dynamo, ele tem explicado o que ele faz, qual tipo de informação você tem que fornecer para ele, que tipo de informação vai sair dele. O nome dele, às vezes, é autoexplicativo, então tu já sabe o que vai fazer só pelo que está escrito no nome dele. Tem fóruns, milhares de fóruns, as pessoas se ajudam muito. Então, é uma ferramenta também que é fácil, é interessante, é instigante de aprender. Existem pacotes de nodes prontos para tu baixar. Então, é um universo assim, para explorar. Pode passar para a próxima, gente. Essa é uma rotina que a gente fez também de um cliente que trabalha com orçamentação. Aliás, não é com orçamentação, desculpa. Mas ele tem que modelar paredes de drywall, tá? Paredes com montantes de steel frame, né? E as placas de drywall. E hoje ele modela paredes genéricas, como essas que estão sendo mostradas aí, e depois ele extrai, tem que alterar a modulação e tal, na mão. Tudo isso ele tem que resolver na mão. A gente criou uma rotina, então, para identificar que tipo de placa ele espera naquela parede, identificar a modulação e criar as placas com os montantes, tudo direitinho, também, com poucos cliques, né? Então, essa rotina, ela identifica tudo o que precisa, a gente extrai todas, de novo, que as informações estão lá no elemento. O Revit, ele modela um elemento com informações, com parâmetros. É o BIM de novo lá. Então, a gente consegue extrair essas informações, entender elas, trabalhar com elas e modificar do jeito que a gente quiser. Então, isso abre um mundo de possibilidades, né? Pode passar para o próximo, então, mesmo mostrar. Essa, sim, é de orçamentação. É um cliente que ele precisa modelar as camadas de uma parede, por exemplo. Ali tem a parede de alvenaria, e aí depois a camada de reboco, a camada de chapisco, a camada de pintura, enfim, né, todas as camadas que ele tem que fazer à mão, uma por uma, para poder extrair o quantitativo exato. A gente criou uma rotina que ele consegue determinar através de uma planilha de Excel qual camada ele quer em qual cômodo, e ele identifica no Revit lá esse cômodo, identifica quais camadas ele tem que inserir e insere todas automaticamente. Depois a gente tem uma outra rotina para juntar essas paredes para poder mostrar as aberturas. Vai aparecer logo mais no vídeo. Mas aí, tá vendo, ele criou todas essas camadas. Imagina ter que criar paredinha por paredinha à mão, de todos os cômodos, e olhar lá, não, isso aqui é banheiro, tem que ter uma camada de tanto, uma camada de tanto, uma camada de tanto. Isso aqui é quarto. Talvez vocês não estejam entendendo a nossa felicidade, mas quando a gente faz manualmente, isso é um trabalho, assim, enorme. E daí ver isso automaticamente, assim, sendo feito em minutos é uma sensação maravilhosa. Então, eu não sei mexer no Dynamo, mas preciso aprender e aconselho vocês a aprenderem também, porque, meu Deus, fico muito feliz. Bom, gente, agora a gente está chegando já no finalzinho. E uma coisa, eu acho que a gente queria deixar bem claro para vocês, que foi o que eu falei antes, que a gente não tem como chegar para vocês e falar assim, aprendam esse aqui. Claro, acho que ficou meio claro o nosso predileto durante a apresentação, mas a gente não pode fazer isso, tipo, não façam isso, porque como a gente falou, a gente não sabe o que as empresas querem, ainda está numa transição meio lenta, como o Germano falou, o Brasil ainda está bem atrasado em relação a isso. Então, outras empresas, às vezes, nem pensaram ainda em fazer essa transição para o BIM. Então, é um pouco mais delicada essa parte. Aqui é um resumo, né, daquilo que a gente falou. Eu vou bater sempre nessa tecla, porque tem que dominar a teoria. Os professores de vocês, durante a faculdade, vão falar isso, né, que tem que entender a teoria, não adianta confiar 100% no software, porque às vezes vai ser um resultado que tu não vai saber identificar que tá um absurdo, né, e tu só vai saber lá no final quando o chuveiro tá sem pressão, ou o chuveiro tá com uma pressão absurda, ou o pilar, apareceu uma fissura no pilar e aí tu tem que reforçar. Se tu entender o que o software faz, se tu souber o que esperar dele, tu não vai ter esses problemas, né, e é aquilo, tu vai poder migrar de um software para o outro. Vai poder aprender, por exemplo, o TQS e descobrir que a empresa que tu quer entrar está querendo debug. Em uma semana de estudo,
se tu entende muito do TQS, em uma semana de estudo tu vai estar manjando muito do EBR, entendeu? Porque tu entende o que esperar dele, tu sabe que aquele software vai te fornecer, né? Então, ali também esteja sempre atento. Quando a empresa vai buscar, vai abrir uma vaga, normalmente ela diz qual software ela procura, e tu tem alguns dias ali para te preparar. Já lança no currículo que tu conhece aquele software e vai estudar, vira madrugada, estuda, chega lá na hora, virado da noite, mas vai saber o que fazer, entendeu? O negócio é ir atrás, tem que ir atrás. As coisas não vão cair do céu, nunca. Você tem que praticar. Mas... eu acho que, já que o Germano entrou nesse assunto, eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu, como você, sou estudante, então eu também sempre tive essa dúvida do que eu precisava aprender para o futuro, o que era melhor para mim. E eu fiquei vários anos no canteiro de obras, e chegou um momento que eu estava lá e eu pensei, eu estou vendo a engenharia crescer muito tecnologicamente. E então é muito importante a gente... Eu falei para eles, assim, sempre que vocês puderem, eu sei que a faculdade de vocês é diferente da Unicinos, mas sempre que puderem estagiar muito, assim, ter muita experiência, acumular experiências. E o que o Germano falou, façam cursos, sempre que puderem façam cursos. Mas não adianta, eu, por experiência própria, fiz curso de Revit, não pratiquei, porque eu trabalhava na obra, não usava o BIM. Foi como se eu não tivesse feito, entendeu? Então, não adianta fazer o curso e não praticar. Então, esse é o meu conselho para vocês. Procurem o máximo de experiências possíveis. Se não der para estagiar, pelo menos na internet, a gente tem um mundo na nossa mão, né? Entrem no YouTube, estudem bastante, assim, sobre a prática do nosso trabalho no dia a dia. E em curso é só praticar. Isso que a Ju fala da tua experiência com os cursos que tu fez. Na verdade, eu botei uma recomendação de página aí do YouTube, que é totalmente aberta, e ele tem muitos vídeos, que foi a forma como eu estudei Revit, tá? Uns 70, 80 vídeos de cada temática, tem sobre AutoCAD, tem sobre Revit, tem sobre outros softwares mais focados para mecânica também, então fica aí um exemplo, mas com certeza tem muito mais coisas, é só buscar. A questão da prática, eu queria fazer um comentário. Não é que nem andar de bicicleta. Vocês vão aprender hoje e não vai estar para sempre a tua memória. Pensem que é como se fosse aprender uma língua nova, né? Quando a gente aprende inglês, vou viajar, treino inglês, estou fluente, mandando muito bem, volta, passa 6 meses sem falar inglês e vai tentar conversar com alguém, engasga, não sai, não lembra de nada. É a mesma coisa. Aprender a utilizar um software não deixa de ser uma linguagem. Aquele software vai te apresentar uma linguagem, vai te apresentar uma interface. Então, se tu não praticar aquela linguagem constantemente, tu vai esquecer. É bem comum isso acontecer, na verdade. Pessoal, eu queria comentar a respeito do formulário de inscrição ali, reforçando a importância, porque da outra vez teve um que ficou olhando a palestra, mas ele não chegou a se inscrever no formulário, e depois ele não teve como validar o certificado. Então, se vocês puderem se inscrever ali, para a gente poder mandar o certificado para vocês depois. Tá, não sei se vocês vão comentar mais alguma coisa. A gente tinha deixado combinado esse final mais aberto, assim, para a gente falar um pouco da nossa experiência de como foi também ingressar no mercado de trabalho, como foi a gente entrar nisso tudo. E, assim, para mim, o que ocorreu foi o seguinte: eu entrei numa bolsa de iniciação científica na URGS, né, e a minha orientadora foi que fez a minha recomendação depois, anos depois, eu fui para o intercâmbio, e na volta do intercâmbio ela me recomendou para a empresa que eu estagiei. Então, foi um contato que eu fiz dentro da universidade, trabalhando com BIM, né, na Bolsa de Iniciação Científica eu trabalhava com Revit, e aí mostrando para essa pessoa lá dentro da universidade, ela pôde me recomendar depois para uma outra vaga, em outro lugar, porque eu já tinha essa experiência com BIM, eu já conhecia, ela sabia que eu tinha conhecimento daquela área. Então, assim, a universidade, ela é uma baita de uma incubadora, digamos assim. Façam bons contatos, participem de palestras, conheçam os professores, façam iniciação científica, conheçam os colegas de vocês,
Porque hoje a gente tem grupos de colegas que se formaram com a gente e volta e meia a gente faz recomendação. Quando precisa de alguém para a área tal, eu recomendo tal pessoa. Quando precisa de alguém para PPCI, é sempre a Juliana. Então, assim, conheçam as pessoas dentro da universidade e façam uso disso. Elas vão ser, talvez, o melhor cartão de visita de vocês, né? Claro, sejam bons alunos, né? Sejam bons profissionais. Não adianta querer que as pessoas indiquem vocês. Vocês foram preguiçosos ao longo da faculdade inteira, não fizeram nada. Então, assim, ninguém vai recomendar alguém que sabe que não é bom. A gente é recomendada porque a pessoa confia no nosso trabalho, entendeu? Então, para mim, eu entrei nessa empresa, depois de algum tempo trabalhando lá, eu notei algumas questões que eu achava que deveriam ser melhoradas, ou algumas situações que eu achei que uma empresa de projetos poderia atuar de forma diferente, e era uma dor sentida também pelo Matheus, meu amigo, que trabalhava comigo na mesma empresa, e a gente optou, no final do ano passado, por sair de lá e abrir a nossa própria empresa. Então, a gente abriu a ITA, buscando essa questão do BIM, que era uma paixão nossa, a gente sempre adorou estruturas, então, sempre adorou o BIM, sempre adorou tecnologia, sempre adorou programação, fiz TCC envolvendo programação, ele fez TCC envolvendo programação. A gente juntou as nossas paixões aí e foi pro mercado, botou a cara, a tapa para fazer acontecer, entendeu? Tem dado certo, tem dado bons frutos, mas tudo porque a gente teve um início, nós dois, ele também fez iniciação científica depois, anos depois, a gente foi descobrir que a gente fez iniciação científica os dois no NORI ao mesmo tempo, só que ele era no NORI materiais e eu era no NORI gerenciamento. Então, estejam atentos para essas oportunidades, conheçam as pessoas ao redor de vocês. Eu posso dizer que foi por indicação também, a mesma coisa, e eu só tinha experiência da obra e eu tinha feito o curso para iniciantes do Revit e como eu falei para vocês, eu tinha esquecido grande parte do que eu aprendi, e mesmo assim, por indicação e por mostrar que eu estava afim, né, do trabalho e, inclusive, que eu poderia juntar isso, a minha experiência com a obra, com o projeto, que acho super importante isso, e foi assim, daí depois entrei e comecei vídeo no YouTube, pedi ajuda para as pessoas, isso, não tenham vergonha de pedir ajuda, pelo amor de Deus, sempre, a Ju é a prova disso, eu sempre, Ju, socorro, porque não pode ter vergonha, assim, se vocês querem aprender na prática, vai ser difícil no início, na real sempre é difícil, eu acho, mas no início vai ser bem difícil, e, por favor, sempre pratiquem, e é isso. Eu não tenho nada acrescentado que o Germano falou, na verdade, porque todas as vagas de estágio que eu já consegui, trabalhos, foram por indicação também. Então, é um pouco triste, na verdade, dizer isso, porque parece que tu não tem que se preparar, porque tu só tem que depender de alguém que vai te indicar, mas, na verdade, não é isso. É um trabalho a longo prazo, né? Que as pessoas vão conhecendo como tu é e vão te encaminhando para os lugares certos. Então, enfim, é isso. Não, Júlia, é justamente o contrário. É aquilo que eu falei. Ninguém vai recomendar alguém que não sabe que não trabalha bem, entendeu? Sabe que tá mentindo, que tá enrolando, que não sei o quê. Então, assim, não ajuda em trabalho em grupo. Isso aí. Eu não penso duas vezes antes de recomendar a Júlia, antes de recomendar outros amigos meus, porque eu conheço eles, eu sei que fazem excelentes trabalhos, entendeu? Então, a recomendação, ela vem como um fruto da tua dedicação, como um fruto daquilo que tu mostra ao longo do teu período, seja de aprendizado ou mesmo entrando no mercado de trabalho. Se tu entrar numa vaga, entrar numa empresa como estagiário e tu fizer um trabalho de excelência, se tu te dedicar e fizer um trabalho bom, talvez tu não consiga ser efetivado naquela empresa, mas com certeza tu vai sair de lá com uma excelente recomendação. Com certeza tu vai ter conversado com outras pessoas ao longo desse caminho que vão ter interesse em te ter dentro da empresa delas. Então, se tu vai sempre meio lenga-lenga, vai fazendo tudo meio meia boca, aí não adianta esperar que as coisas caiam no colo mesmo, entendeu? Realmente não vai acontecer. Acho que é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Eu ia falar exatamente isso. Teve só mais uma dúvida ali. A Juliana falou de um canal no YouTube ali, daí pediram para mandar o link ou falar qual é que é o nome do canal, ou a página.
Se puder mandar depois ali no WhatsApp, eu posso encaminhar no nosso grupo, ou se tu puder mandar agora, eu também encaminho agora. Tá, eu vou procurar aqui. O nome tá ali no caso, né? Mas eu procuro aqui e já mando o link, que é mais fácil. Uma coisa que a Júlia mencionou antes também, tá? Mas a Autodesk fornece materiais para estudo de todos os softwares. Além dos materiais oficiais da Autodesk, existem diversos fóruns e diversas coisas para pesquisar. Então, o próprio material oficial, às vezes, ele é mais denso, ele é mais pesado, às vezes é muito mais tranquilo da gente assistir um vídeo e ir acompanhando o vídeo. Mas, assim, a informação vai estar lá. Então, se precisar aprender, vai estar lá. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, o trabalho de vocês, para trazer essa palestra para nós, né? Super interessante, tem muitos elogios ali no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E queria agradecer também ao pessoal que ficou até agora conosco. E a palestra vai ser disponibilizada, a gravação vai ser disponibilizada às 8h30 de sexta-feira, tá? Daqui mais ou menos 48 horas. Se vocês quiserem olhar depois também, vai estar disponível no canal do PET e no canal do CECIV, tá bom? Isso. Boa noite. Qualquer outra dúvida, só mandar no grupo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado aí. A gente espera de coração que possa ter ajudado vocês, possa ter apresentado para vocês alguma coisa positiva, vocês tirem uma mensagem legal, encontrem um caminho que vocês queiram seguir e que a gente possa ter ajudado vocês. Muito obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida, podem conversar com a gente, estamos aqui. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. A ideia foi fazer, não uma palestra séria, mas uma conversa assim, entre a gente. Espero que vocês tenham gostado e, como a Ju falou, qualquer dúvida nos chamem no Insta ou mandem lá no Instagram da OSPA ou pro Germano, enfim. Sintam à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.